Meu nome é Rubens Musi, você está no live nessa noite comigo e com o Daniel Guanais. Boa noite, Daniel, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Rubens. Boa noite para quem está acompanhando a gente. Alegria estar aqui com você. Muito bom. Nós queremos dar as boas-vindas para você mesmo, Daniel. Obrigado, muito bom estar com você, um grande amigo aqui nosso da FTSA, pastor carioca, né? Pastor do bairro lá de Recreio. E o Daniel tem essa mistura de teólogo e psicólogo. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, gente, essa relação da psicologia com a teologia, a relação da psicologia com a religião, com a nossa religiosidade. O Daniel também tem doutorado na Escócia, né, formado lá na Universidade de Aberdeen, e é uma alegria ter você com a gente. E antes de tudo, antes da gente falar sobre narcisismo e religião, que é o tema de hoje, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que, afinal de contas, teologia tem a ver com psicologia. Teologia e psicologia. Tem muita gente que fala que não tem nada a ver, não é, Daniel? Mas que você não pode nem pensar em usar a psicanálise, a psicologia na igreja. Outros fazem terapia. Eu, inclusive, eu quero confessar para você que eu tenho feito terapia e já fazem anos, Daniel, que eu vou, volto, tenho sido muito abençoado com a terapia, com esse autoconhecimento, com a participação, com olhar para dentro do meu ser, para entender a vida, né? A psicologia sempre tem me feito muito bem. E também Que mexo com bom. teologia, mas eu sei que tem muita gente que talvez não entenda, Daniel. Então vamos começar a perguntar sobre isso, essa relação entre teologia com psicologia. Bacana. É importante falar, Rubens, sobre isso, porque muita gente trata a teologia e a psicologia como se elas fossem antagonistas entre si, né? Como se não houvesse ponte entre elas, conexão. E, na verdade, há muito mais do que a gente pode imaginar, em diversos aspectos. Do ponto de vista prático, por exemplo, como você mencionou, a psicologia ela nos oferece uma série de ferramentas que contribuem para a promoção do nosso bem-estar, da vida que Deus nos deu, das nossas relações, do nosso comportamento. Então, de maneira muito prática, se a psicologia facilita nos oferecendo ferramentas de autoconhecimento, de observação de comportamento, de superação de dilemas de ordem mental, então ela tem tudo a ver com a teologia, porque ela tem uma interface prática, facilitando a vida e potencializando a vida que o nosso Deus nos dá. Ela também tem muitas interfaces teóricas, né? A relação na academia da psicologia com a teologia é uma relação muito antiga. E aí eu falo assim de séculos. Do século passado para cá, da segunda metade do século passado para cá, essa relação foi estreitada numa medida que antes não vinha sendo. Mas é de muitos séculos a relação, não da psicologia enquanto ciência, porque ela é do século passado, né? Mas dessa provocação de estudos da mente dentro do universo teológico, isso é de muito tempo. Mas da segunda metade do século passado para cá, muita gente tem se debruçado sobre essa interface dessas duas ciências que são tão importantes para a vida. Então, há mais conexões do que a gente pode imaginar. Sim. Não, e você tem razão, eu acho que há séculos e séculos, talvez até desde Agostinho, né, no século 3, 4, que a gente percebe essa preocupação com a alma, com o coração, com as coisas de dentro, né, com esse olhar para dentro da vida. Eu acho que é uma coisa antiga realmente, né? Exatamente, exatamente. Agora, você também clinica, você é pastor de uma igreja em Recreio, você também trabalha na clínica mesmo? Trabalho. A minha atuação majoritária ela é no pastoreio da minha comunidade de fé, né? Da Igreja Presbiteriana aqui do Recreio. Mas eu tenho atuação clínica também. Gosto muito da área clínica. E como a área clínica é uma área mais flexível do ponto de vista de agenda, fica mais fácil conciliar, né? Mas eu Okay. exerço as duas atividades. Então você não vê incompatibilidade, você sente que elas se complementam, né? Que elas podem Zero trabalhar juntas. incompatibilidade, eu acho que elas são complementares. O seu próprio testemunho, Rubens, corrobora com isso, né? O quanto, por exemplo, a terapia faz bem, a promoção do autoconhecimento, uma ajuda profissional para a gente lidar com dilemas que são nossos, da alma, né? Desse sujeito que a gente é pelo lado de dentro. Então, eu vejo zero incompatibilidade. Isso tem muito mais a ver com especulação e com ignorância mesmo em relação ao tema do que com qualquer. É, do que com qualquer afirmação objetiva e lógica que se possa fazer. Sim. Então, o tema de hoje, Daniel, ele tem a ver com narcisismo, né? Eu fiz até um vídeo no meu canal, um pequeno vídeo falando sobre a espiritualidade que não deve ser narcisista, porque a gente vive num mundo de muito ensimesmamento, né? Mas eu não quero falar mais sobre isso, eu quero que você, antes da gente pensar nessa relação, claro, e nos problemas que você vê, e algumas coisas disfuncionais na espiritualidade, mas o que, na verdade, você vê como narcisismo? O que é ser narcisista, né? O narcisismo, Rubens, é um transtorno de personalidade
no qual, de uma maneira muito objetiva e no senso comum, assim, o indivíduo tem a si mesmo como principal objeto do seu investimento afetivo. Então, a gente pode conceituar de forma simples o narcisismo enquanto esse transtorno de personalidade que faz com que uma pessoa direcione os seus afetos majoritariamente para si. Então, por isso que no senso comum a gente fala que a pessoa narcisista é uma pessoa autocentrada, uma pessoa que só pensa em si, que ignora os outros. Essa definição de narcisismo, obviamente que com uma conceituação mais técnica, ela vem do início do século passado com Freud. Então, ele é uma descrição de um transtorno de personalidade. Agora, desde a década de 70, o narcisismo vem sendo estudado também a partir da obra de um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch. O narcisismo vem sendo estudado também a partir do seu fenômeno, não apenas no indivíduo, mas no contexto social. Então, esse teórico, Christopher Lasch, ele cunhou um termo a partir do conceito de Freud e da psicanálise chamado de narcisismo cultural, que tem a ver exatamente com isso, né? Com a percepção que ele tinha de que padrões muito similares ao que a psicanálise identificava no indivíduo podiam ser vistos no seu tempo na sociedade na qual ele vivia. Então, hoje, a gente vê essa referência do termo narcisismo majoritariamente à identificação de um transtorno individual, mas também como uma descrição de fenômenos culturais, comportamentais, sociais. Opa, então você está dizendo que não é apenas uma coisa introjetada para dentro, mas é uma coisa que você talvez possa ter uma sociedade inteira narcisista. Quando você olha nas mídias, quando você vê numa festa, quando você está olhando um programa da televisão, você quer dizer que a coisa pode ser muito mais complexa, ela pode envolver uma sociedade inteira, né? Sim, exatamente. Não que uma sociedade seja composta... Uma cultura narcisista, eu acho que é bom definir isso, ela não é sinônimo de uma sociedade formada por indivíduos todos narcisistas, mas é uma sociedade que se organiza a partir de padrões culturais que se assemelham ao narcisismo. Então, não é que todo e cada indivíduo necessariamente é alvo desse diagnóstico de um indivíduo com um transtorno de personalidade narcisista, mas é que nós, de alguma forma, estamos construindo padrões culturais, sociais, como você falou, coletivos, que são balizados por comportamentos que se assemelham muito ao que a psicanálise chamaria de narcisismo. Daniel, agora eu quero perguntar de forma prática para você. O que você quer dizer quando você olha para o dia a dia na cidade? Quais são alguns desses padrões? Assim? Vamos sair da teoria para a prática. O que quer dizer isso? Quando eu olho ao redor, quando eu vejo uma televisão, quando eu vejo na mídia, na internet, o que você acha que é narcisismo na nossa cultura? Olha, alguns elementos que eu poderia identificar como elementos culturalmente narcisistas, por exemplo, um excesso de individualismo, uma cultura na qual pessoas, ainda que vivam em comunidade, pensem majoritariamente em si, disputem o que quer que disputem para si, pensando em si, no seu próprio benefício. Então, o individualismo como uma marca social é uma característica assim que aponta nessa direção. O enfraquecimento do senso de fraternidade, de solidariedade, são também marcas e sinalizações de um fortalecimento de um espírito narcisista, um ethos narcisista, né? Então, o enfraquecimento do senso de coletividade, o excesso de individualismo e a valorização do individualismo, uma disputa excessiva pelo holofote, uma necessidade muito grande de uma espécie de espetacularização da vida, também é um fenômeno assim muito próprio de um comportamento narcisista, né? A vida não tem mais ordinário, a vida só tem extraordinário. O dia de todo mundo é extraordinário o tempo todo. Então é como se todo mundo estivesse debaixo de um holofote, com luzes voltadas para si o tempo todo, tudo é maravilhoso. Então, esses são alguns comportamentos, por exemplo, que apontam muito para essa direção, sabe? Uma cultura formada a partir desses pilares de muito autocentrados, depreciativos do outro, enfraquecido nos laços. Muito selfie também, né? O tempo Muito todo. selfie, excessivamente.
Então, Daniel, agora, por que é importante a gente falar sobre isso? Por que você acha importante a gente diagnosticar esse narcisismo também como um fenômeno cultural, não apenas olhando como um transtorno para ser tratado numa clínica com psicólogo, psiquiatras, mas por que é Aham. importante a gente pensar nisso olhando para o nosso país? Eu acho que é importante, Rubens, por algumas razões. Primeiro, porque a gente vive inserido, afetando e sendo afetado pela cultura. Então, quanto mais consciência a gente tiver dos elementos culturais que nos cercam, mais assertivo a gente consegue ser na maneira como a gente afeta a cultura e na maneira como a gente permite que a cultura nos afete. Então, o conhecimento do meio, ele só facilita a nossa interação com o meio, a nossa construção, a nossa desconstrução. Isso é muito importante. Outra razão pela qual eu destacaria essa identificação como importante, sobretudo agora considerando o narcisismo como algo negativo, porque quando a gente está inserido numa cultura, a gente tende a não perceber os seus vacilos, as suas mazelas, os seus vícios. Então, se eu cresço, por exemplo, na minha cultura familiar, eu tenho menos chance de perceber aquilo que é nocivo na minha cultura familiar. Eu tenho mais chance de perceber o que é nocivo na cultura familiar do meu vizinho, porque eu não estou inserido nela. De fora eu consigo ver melhor. Então, quando a gente está numa sociedade, quando a gente está vivendo, por exemplo, num contexto religioso específico, de dentro, o nosso olhar ele é muito comprometido. Então, quanto mais intencionalidade a gente tiver para perceber não apenas as forças, mas talvez nesse sentido, sobretudo, as fraquezas da cultura, mais chance a gente tem de responder a ela, de interagir com ela de maneira adequada, né? Então, em se tratando, por exemplo, do narcisismo, enquanto esse elemento é, problemático, disfuncional naquilo que ele promove, quanto mais consciência a gente tiver desses padrões, mais chance a gente tem de reagir a eles de forma adequada, entende? Agora, o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, afinal de contas? Como é que você vê uma pessoa pode ser espiritualmente narcisista, ou a espiritualidade dela pode ser narcisista? Isso é algo incompatível com o cristianismo, ou é algo pouco recomendado, algo que a gente não precisa se preocupar? Como é que você vê essa relação com a espiritualidade? Vou tentar começar a minha resposta, Rubens, a partir da análise do fenômeno religioso como um todo, aí depois eu venho para a fé cristã, tá? O fenômeno religioso, pelo que ele representa na vida, ele potencialmente é capaz de gerar uma experiência que a gente poderia chamar de narcisista pelo seguinte: o fenômeno religioso pode ser descrito como essa experiência de um indivíduo com o divino. O divino olha para mim. Então, potencialmente, as experiências religiosas, se não conduzidas e norteadas por uma compreensão adequada que combata isso, elas podem fomentar muito esse senso de unicidade, de preciosidade, de um sujeito muito especial. As religiões, de maneira geral, elas podem fazer isso. Então, isso para dizer o seguinte: do ponto de vista das possibilidades, as espiritualidades, de maneira geral, elas podem representar uma experiência contínua de massagem no nosso ego. Não que devam. E é aí que entra a segunda parte da resposta, né? Se eu pudesse responder pelas religiões de forma mais genérica, eu diria que dificilmente a gente vai encontrar uma religião que, na sua definição dogmática, na sua construção doutrinária, vai reforçar elementos que a gente chamaria, com narcisistas como os que eu mencionei, de egoísmo, de individualismo e tal. Porque as religiões, de forma geral, elas fomentam o contrário, certo? A solidariedade, a fraternidade, o senso de responsabilidade para com os outros. As religiões, de maneira geral, elas castram esse nosso impulso de pensar só na gente. O cristianismo, aí vindo para o nosso lugar, né, de vivência, o cristianismo necessariamente nos leva a lutar contra esse ímpeto narcisista, eu vou chamar assim, que o ser humano tem. Por quê? Toda a descrição ética da fé cristã, que nós a conhecemos, ela aponta para uma construção de espiritualidade que, por mais que tenha a sua dimensão individual, vertical, como um pilar necessário, ela necessariamente desemboca nas relações. Né? Então, quando você pergunta, por exemplo, uma espiritualidade narcisista ela é pouco recomendada ou ela é incompatível com a fé cristã,
de maneira muito objetiva, eu posso responder que ela é incompatível com a fé cristã naquilo que a fé cristã propõe. Porque não há a menor possibilidade de eu supor, a partir daquilo que eu leio de Jesus e vejo em Jesus e nos apóstolos, que da parte de Deus venha uma ética, por exemplo, que esteja voltada para mim, que esteja pensada só em mim, que esteja dirigida só para dentro de mim, para os benefícios que eu recebo, sabe? É incompatível com a fé cristã a construção de um modelo de espiritualidade, de uma praxis religiosa que que me esgota em mim mesmo. E por mais que seja fácil, Rubens, responder de maneira objetiva e dizer assim, é incompatível, a construção do nosso tempo, ela tem mostrado que, para muitas pessoas, isso não é incompatível na leitura que elas fazem. Daí a importância da gente falar sobre isso. Na prática, por mais que seja incompatível, parece que há modelos de espiritualidade dentro das nossas tradições que estão se construindo a partir de outras referências que não a ética que Jesus apregou, do amor ao próximo, como base, por exemplo, de todas as coisas, né? Sim.